Olá, bom dia, tudo bem? Vamos aqui à nossa terça, diagnósticos TEA na prática. Hoje o tema é: sou professor, devo falar com os pais em caso de suspeita de TEA e encaminhar a uma avaliação especializada se a criança tiver sinais de risco para TEA? Devo falar sobre isso, devo tocar nesse assunto? Ou devo só encaminhar, olha, vai para o psicólogo, né? Fazer um encaminhamento geral, né? Então, vamos conversar um pouquinho, vamos refletir sobre isso. Eu vou dar aí algumas dicas de como você, professor, pode abordar esse assunto com os pais, visando uma melhor avaliação para essa criança e evitando prejuízos, né? A gente vai falar sobre, se fizer assim, quais são os riscos, né? Se fizer assado, quais são os riscos para a escola, professores, enfim. A gente tem que partir do seguinte princípio: a criança, né? Então, o maior benefício é a criança. A gente tem que pensar no benefício para essa criança. A gente não pode deixar de lado as questões burocráticas, legais, administrativas para a escola, né? Tem regras. Em geral, a gente está falando dos professores, mas vamos incluir aí coordenadores, a direção, né? Mas pensando ali no professor que está mais com aquela criança, que percebe isso, que vai ter que ir lá negociar com essa coordenação, né? Com o orientador pedagógico, enfim, ele segue regras, né? Então a gente sabe, a gente que trabalha em clínicas e que recebe esses encaminhamentos, esses pedidos de avaliação, a gente percebe nos relatórios que tem escolas que mencionam sinais, que falam para os pais, olha, a escola mencionou tais sinais, a escola está preocupada com tais comportamentos, que já falam alguma coisa mais específica, tanto no relatório escrito quanto na conversa com esses pais. E tem escolas que fazem aquele relatório mais generalista, né? Alguns relatórios bem quantitativos, né? Só com xizinhos ali de aproveitamento ou com siglas, e que não tem ali uma coisa mais específica relacionada à criança. No contato com as escolas também, quando nós iniciamos as avaliações especializadas, a gente também percebe que às vezes a grande maioria das escolas falam para nós, mas dizem, olha, não poderia dizer isso para os pais, né? Porque a gente não faz diagnóstico. Então, existe uma grande confusão entre apontar sinais de atrasos no desenvolvimento, nos marcos, com fazer o diagnóstico. Então, quando a gente diz, olha, essa criança está apresentando um sinal de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Seja ele qual for, é quase como se estivéssemos dando uma hipótese diagnóstica ou fazendo o diagnóstico, né? E isso não corresponde à realidade. Então, se a criança está apresentando um sinal de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento ou um atraso, isso não é igual ao diagnóstico, né? Existem etapas aí. A primeira delas é fazer um rastreio para verificar esse atraso. Corresponde ao atraso? Quem faz isso são os especialistas, né? E aí em cada área, os especialistas em desenvolvimento. Há necessidade de encaminhar para uma avaliação especializada ou não? Vamos pensar, por exemplo, no MCHAT-RF, né? Que é um instrumento que rastreia sinais de risco para TEA ou para transtornos de linguagem, por exemplo. Então, se a criança tem tem 24 meses e pontuou lá, tem um score, quem fez a imersão diagnóstico TEA, a última que tivemos, aprendeu a utilizar o MCHAT-RF. Quem não aprendeu, a gente vai ter agora a jornada diagnóstico TEA, que eu vou falar sobre instrumentos para rastrear sinais de risco, né? Então, vai ser bem legal também. A gente pode usar o MCHAT-RF, professores podem usar até 2 anos, dependendo do score que a criança pontuou. Ela não precisa ser encaminhada, só acompanhando ali, surgindo outros sinais, aí sim encaminha para um especialista.
o próprio Amichete a gente consegue fazer esse acompanhamento do desenvolvimento. E pode sim ser utilizado por profissionais da educação, pode ser utilizado pelos profissionais na escola. Tá? Então, existem alguns passos. Notou? Pode ser utilizado um instrumento para esse rastreio. Aí, deu ali um score que tá pedindo para ser avaliado por um profissional especializado. Conversa lá com a sua coordenadora, conversa com a sua orientadora e explica. Se você é um profissional que se capacitou, que tem certeza daqueles sinais, que sabe do que você está falando, bate pé ali com a sua coordenadora, bate pé ali com a sua orientadora, mostra para ela, olha, isso aqui corresponde a esse sinal de risco, tá? Preocupante, é o bem daquela criança, né? E aí a gente precisa conversar com aqueles pais. O risco da gente não fazer um encaminhamento específico, e esse é o tema aqui da nossa conversa de hoje, de não falar, de não mencionar no relatório sinais de risco, não conversar com esses pais sobre a necessidade de encaminhamento para um profissional especializado em desenvolvimento, especializado em transtornos do neurodesenvolvimento, uma avaliação especializada naquilo que você está observando, é que pode se procurar um profissional que não é especialista em desenvolvimento, né? Então, eu sempre uso esse exemplo, até preciso achar outros exemplos, né? Se eu tô com tontura, eu vou fazer alguns rastreios e posso, sei lá, pode ser labirintite, pode ser um problema circulatório, né? Posso estar enjoada, eu não vou no ortopedista, mas a gente conhece um pouquinho, ou a gente vai passar no clínico geral, ele vai fazer um encaminhamento ali específico. A mesma coisa acontece pra gente que trabalha na clínica com os encaminhamentos. Então, assim, tem muito encaminhamento confuso, mas se o profissional da educação não direciona aqueles pais, os encaminhamentos chegam aqui confusos, né? Então, assim, muitas vezes os pais acham que um atraso no neurodesenvolvimento, ou que problema na escola, quem resolve é a psicopedagoga. Então, às vezes a gente vê criança com atrasos importantes do neurodesenvolvimento, porque foi notificado na escola, ou porque está apresentando problema na escola, tem que ir para a psicopedagoga. Eu tô vendo até que a Lucélia, nossa psicopedagoga, acabou de entrar aí. O que mais acontece, mas o que acontece com uma certa frequência é da Lucélia fazer um reencaminhamento para a equipe que é especialista em desenvolvimento, porque os pais estão percebendo, a escola encaminhou, a demanda dos pais é avaliação de desenvolvimento infantil, é transtorno do neurodesenvolvimento, suspeita de DI, suspeita de autismo, e os pais acabaram procurando a psicopedagoga porque quem apontou foi a escola, mas o que os pais estão procurando não é uma avaliação psicopedagógica, o que eles querem a demanda é uma suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento. Na equipe multidisciplinar a gente tem algumas configurações, uma delas a psicopedagogia está incluída, né, para crianças um pouquinho maiores, mas para crianças de 1 ano e 11 meses, 2 aninhos, 3 aninhos, a psicopedagogia não está incluída, nem a neuropsicologia, né, são só psicóloga, fono, TO, fazendo parte, não aqui, né, a gente não tem a TO aqui nesse momento, mas a gente tem até uma parceira externamente, enfim. Então, o que é importante é que essa dica para esses pais, né, de que tipo de avaliação essa família precisa procurar, ou se você é uma escola, que você consiga encontrar um local para você referenciar esses pais, dar uma dica assim, olha, nesse lugar faz. Eu sei que esses pais podem acabar indo em qualquer lugar, enfim, não tem como, mas algum norte para essa família, né? Da especialização desse profissional. Assim como quando a gente termina uma avaliação multidisciplinar, a gente sugere, olha, procure um neuro ou um psiquiatra especialista em transtorno do espectro autista, né? Não adianta você procurar lá no livrinho do convênio psiquiatra infantil ou neurologista infantil do nada,
né? Porque a gente vê muitas vezes barbaridades. Então, cabe ao profissional que está orientando dar esse tipo de orientação à família, porque a gente vê famílias indo em profissionais assim, procurando sem a especialização, e é um tipo de transtorno que precisa de estudo, é detalhe. Então, às vezes a família passa por 2 neurologistas que são especialistas, sei lá, em epilepsia, e que a família volta com retorno assim, olha, ele olha no seu olho, ele é super inteligente e o diagnóstico só fecha com 6 anos, mãe, vai para casa. Absurdos desse nível. E aí, quando passa com um médico especialista em TEA, fecha o diagnóstico, porque o diagnóstico às vezes está ali escancarado na cara, né? Então, voltando à escola. A escola não precisa fazer um relatório, a escola não precisa falar em autismo, que eu sei que isso é ou suspeita de TEA, e eu sei que isso é uma questão muito complexa, muito complicada para muitas escolas, eu compreendo, mas há a possibilidade de capacitar os professores para perceber os sinais, e é sempre o que eu digo, né? Quando às vezes os profissionais da área da educação perguntam qual a importância, o que os professores podem fazer se eles fizerem um curso do diagnóstico para o seu espectro autista, que é o curso que eu ministro, por que um professor faria se eles não podem dar o laudo, enfim, por que ele faria? Para ter essa firmeza, né? Para poder acompanhar essas crianças com mais certeza, com mais firmeza, para poder avaliar, porque eles são a linha de frente, eles que estão ali com a criança todos os dias. Para poder ter essa firmeza junto à coordenação, junto à orientação pedagógica, junto à direção, para poder ajudar essas crianças, para poder produzir esses relatórios de forma mais assertiva, porque a gente sabe, quando a gente pega um relatório, e mesmo que não esteja lá nenhuma hipótese diagnóstica, mesmo que lá não esteja escrito nenhum termo técnico, né, relacionado a transtorno do espectro autista ou outro transtorno do neurodesenvolvimento, a gente consegue fazer a leitura, né, de um relatório que aquele profissional está tentando dizer pra gente que aquela criança tem alterações na socialização, na reciprocidade socioemocional, que aquela criança faz ecolalia, que aquela criança tem flapping de mão, que aquela criança tem rigidez, que aquela criança tem hiperfoco, que aquela criança tem reatividade sensorial, porque aquele professor, aquele coordenador, aquele profissional da área escolar, ele sabe quais são os sinais, ele sabe que os marcos do desenvolvimento estão atrasados, ele sabe que está acontecendo alguma coisa com o desenvolvimento daquela criança, e ele faz aquele relatório diferente de um relatório escolar típico, né? Então ele marca ali naquele relatório aqueles pontos que o olho dele, que tá chamando a atenção, que tá gritando aos olhos dele, né, que tá piscando ali o olho dele, e quando esse relatório chega pra gente, também pisca aos nossos olhos, e a gente fala, ok, ele sabe, ele olhou para aquilo que tá chamando a atenção, ele percebeu os sinais de risco, é por isso que essa criança tá chegando aqui, e a gente vai checar também aquilo que ele apontou, mesmo que não tenha HD, mesmo que não esteja falando transtorno do espectro autista, a mesma coisa acontece com alguns pediatras, né? Mesmo sem nenhum HD, enfim, o pediatra faz um encaminhamento que a gente entende o que é que ele quer que a gente avalie, porque ele menciona sinais de risco, mesmo sem falar transtorno do espectro autista. Então é muito importante que os professores e os profissionais da educação possam saber quais são esses critérios, né, para poder identificar nas crianças no primeiro momento, possam ficar firmes ali para poder negociar. Eu já trabalhei em escola também e sei as ambiguidades de dentro da escola, né, enfim, todas as questões que acontecem lá dentro. Eu trabalho com pais diretamente e também sei das ambiguidades que acontecem com pais, então a gente escuta pais dizendo assim, é obrigação da escola me falar se estiver acontecendo alguma coisa com o desenvolvimento do meu filho.
E a gente escuta pais dizendo assim que é absurdo a escola falar que está acontecendo alguma coisa com o desenvolvimento do meu filho. Então a gente que lida com seres humanos sabe toda essa complexidade que acontece com essas questões, né? Então não tem um jeito certo, que eu vou dizer aqui, olha, esse é o jeito certo. O jeito ético é pensar no desenvolvimento da criança, né? Porque a escola cuida de crianças, né? Pensa no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Eu também, como psicóloga de crianças, tenho que pensar no desenvolvimento da criança, no que é melhor, mais funcional, mais adaptado para a vida daquela criança, do que vai ser melhor para o desenvolvimento dela. Então, acredito que é assim que a gente deva se posicionar diante de questões que possam atrapalhar o desenvolvimento dessas pessoas que estão sob nossa responsabilidade, né? Então, para professores, o que eu sugeriria, né, é que se capacitassem a ponto de ter firmeza naquilo que vocês estão observando, que saibam os termos corretos, que saibam, que não tenham mais dúvidas, né, que não fiquem com aqueles mitos, especialmente do autismo, né, que é o nosso hiperfoco aqui, que é o hiperfoco da Brinquedos e com que eu trabalho e estudo, mas com relação a todas as outras coisas, TDAH, dislexia, enfim, mas pensando nos pequenininhos com relação ao transtorno do espectro autista, que não fiquem com o autismo clássico, né, somente a criança que não olha no olho, que tem deficiência intelectual associada, que não fala, que faz flapping de mão, que gira, que fileira brinquedos, porque não é só assim que o autismo aparece. Que possa conhecer, que possa treinar o seu olhar e saber outras formas do autismo aparecer na sala de aula, que não fique fechada a essas outras formas do autismo aparecer, né? Principalmente nas crianças que são inteligentes, porque o que a gente escuta muito é que essa criança é muito inteligente, como ele pode ser autista, né? E isso assim dói no coração. Da gente escutar isso de educadores, né, que ainda excluem crianças TEA leve, inteligentes, ou com ilhas, né, com hiperfoco, principalmente se os hiperfocos forem relacionados a alguma coisa de grande capacidade intelectual, e aí desconsideram as visitas dos educadores na escola, dos profissionais na escola, desconsideram as orientações e acabam tratando essas crianças até leve, sim, porém com suas dificuldades, sim, né? Deixando isso pra lá, né? E essas crianças acabam sofrendo várias dificuldades de adaptação, porque não tem os sintomas clássicos, né? Então, assim, muitas escolas acabam deixando de fazer as adaptações que essas crianças precisam, porque são inteligentes, né? Então, TEA leve não é tão leve assim, né? Os pais e crianças acabam sofrendo bastante em escolas por conta disso, né? Ou por não ter, às vezes, algum tipo de adaptação na questão social, enfim, mas aí já é outro assunto, né? Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu entrei um pouquinho atrasada, essa live de terça-feira ela é um pouquinho complicada pra mim, porque é no meio do dia de atendimento e aí acontecem intercorrências, mas de maneira geral era isso que eu tinha pra falar, né? Não dá pra gente deixar a coisa acontecer, não dá pra gente não escrever o que a gente tá vendo, não dá só pra fazer um encaminhamento de boca pedindo para procurar, procura um profissional, contando que esse profissional vai observar aquilo, contando que o pai vai dizer o que está acontecendo, porque às vezes não diz, não fala, não observa. Então é muito importante, mas muito importante, um relatório escolar que aponte aquilo que o professor está vendo na escola, né? Principalmente porque na escola a criança vivencia a interação com pares.
Isso é um critério bem importante para o transtorno do espectro autista. Na escola, a criança ela se alimenta, ela vivencia experiências com texturas, e isso é uma coisa muito importante. Na escola tem muita transição, tem muita regra, e isso é uma coisa muito importante, né? Então, tem aí alguns critérios do transtorno do espectro autista que são vivenciados aí nessas 4 horas, ou sei lá, 8 horas, 12 horas que a criança passa na escola, e que vocês, professores, vivenciam na plenitude. Então, para nós, profissionais que atuamos com avaliação, um relatório escolar que aponte essas questões é essencial, tá? E era isso, gente, que eu tinha para falar. Não precisa estar escrito transtorno do espectro autista, não precisa estar escrito sinais de autismo, não precisa necessariamente usar um instrumento de rastreio. Pode usar, o MChat pode ser utilizado, mas não precisa falar para esses pais transtorno do espectro autista, mas se falar sobre atrasos do neurodesenvolvimento, falar da preocupação, carregar um pouquinho na cor da coisa, e não deixar a coisa tão solta por medo do que os pais vão achar, porque às vezes esse pai não vai procurar se vocês não derem o tom certo para a preocupação de vocês. Vocês também só vão ficar preocupados o suficiente se vocês entenderem o que é que está acontecendo realmente com aquela criança, né? É coisa de criança, é atraso mesmo, o que esse atraso pode representar, né? É normal, toda criança é assim, depois passa, né? Então, às vezes, a gente escuta umas coisas assim que doem aos ouvidos. Então, se capacitar e ficar firme para poder bancar aí aquilo que você tá vendo, se o que você tá vendo representa realmente um atraso e pode ser algo que possa atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Tá certo, gente? Agradeço a presença de vocês aqui e quinta-feira, às 18 horas, temos aí outra live pensando aí no diagnóstico TEA, ok? Lembre-se da jornada, já está com as inscrições abertas. Eu vou falar sobre os instrumentos corretos para fazer a avaliação em caso de sinais de risco. E aí também é bem importante para os professores, ok? Tchau, gente!